I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Vamos lá. Ô Fefe, primeiro seja muito bem-vinda, né, a essa live Obrigada. incrível. Obrigada. É o seguinte, gente, essa semana para quem não me conhece, que tem uma galera aqui que é da Fefe, né? Deixa eu me apresentar. Eu sou a Vanérica Amorim e eu sou mentora de mulheres que têm negócios com significado. E é o seguinte. E ela é minha mentora, ela que tem tudo a ver com esse negócio. É tudo culpa dela, da Edilane e da Ágata. É o trio Parada Dura, né? É isso aí. Então, essa semana, Fefe, eu sei que ainda tem uma audiência muito grande aqui no meu Insta que não entende essa questão do propósito, vê a gente aí transbordando, mas, poxa, às vezes também sente vontade de transbordar, mas não entende essa parada do que é o propósito, como que eu faço. E eu decidi essa semana trazer as minhas divas, né? As minhas meninas que já explodiram para o seu propósito, para contar para as meninas aqui como que foi esse processo, porque hoje a gente tem um movimento dessa questão do propósito, mas muito fantasiado, muito mágico, parece uma coisa assim mirabolante, de outro mundo, e na verdade não é. Mas também não é um estalar de dedos, tem um processo, né? E a minha intenção trazendo vocês essa semana é para falar como que foi esse despertar para o propósito, o que é esse propósito na sua vida, o que é o seu propósito. E pode começar falando aí, que agora domina aí, que a live é sua, Fefe. Amém! Primeiro eu quero agradecer as meninas que aceitaram o convite e vieram. É uma oportunidade também delas conhecerem um pouquinho da minha história, porque algumas não tiveram ainda a oportunidade de ouvir, de saber como tudo aconteceu e como eu cheguei até aqui, né? E eu falo que eu fui parida no digital pela Trindade, Ágata, Edilane e Vanérica, que foram as pessoas que Deus usou para me mostrar algo que eu não conseguia ver, né? E foi um privilégio. Eu nunca vivi um tempo tão importante, tão verdadeiro na minha vida como eu tenho vivido agora. Isso é fato. Daqui a pouco começa a abrir a boca, a mão a chorar. Que eu não aguento. E é maravilhoso isso, né? Porque o sonho da minha vida sempre foi transbordar sobre as pessoas. Mas eu não sabia como, né? Na minha cabeça, o auge da minha vida seria conseguir um emprego como funcionária pública e me aposentar com 20 anos de magistério. Foi o máximo que eu sonhei. Então me fala aí, esse começo, né? Esse começo, você já sabia que você ia trabalhar com isso, que você ia transbordar isso na vida das pessoas? Ou você era tipo uma pessoa que não sabia nem o que fazer, realmente tinha um trabalho e tudo mais? Me conta isso, me conta esse começo, eu quero saber seu começo. Conto. A verdade é que eu cresci uma vida perdida sem entender a minha identidade. Enquanto eu não reconhecia a minha identidade, eu não conseguia encontrar o meu propósito. Eu vivia na onda do mar. Eu sabia que Deus tinha um propósito para minha vida, mas eu não conseguia ver. E eu não conseguia ver justamente porque a minha identidade não estava estabelecida da maneira correta. E o contexto da obesidade cooperou muito para isso. Porque viver da maneira que eu vivia limitava a minha visão em muitos sentidos. Eu não me sentia capaz de nada, eu não me sentia capaz de romper, né? Eu achava que o máximo que eu podia fazer era casar, tá? Vou casar, vou ser esposa, vou ser mãe, vou trabalhar e pagar minhas contas. Na minha cabeça, minha vida ia se resumir a isso. E que isso ainda estava muito bom, perto do que eu conseguia fazer, porque eu não tinha ânimo nenhum para nada, nem para mim, quanto mais para as coisas. Mas eu sempre gostei de ensinar, de estar junto, de ouvir, né? Desde criança, meu sonho era ser professora, né? Tanto que minha formação é no magistério. Bate aí. Né? Daquelas que colocavam os ursos na escolinha e escrevia na lousa sozinha. Era bem isso aí que eu fazia. E tem algumas meninas aqui que fizeram faculdade comigo e sabem disso. Sempre tive muita paciência para explicar, para ensinar, para repetir. Isso nunca foi problema para mim. Talvez porque isso refletisse a necessidade que eu tinha de ser ouvida. Então eu aprendi a ouvir. Uau. E isso cooperou demais em entender as pessoas, né? As minhas dores cooperaram para que eu entendesse a dor dos outros. Isso é certeza. E
No começo desse ano eu passei por uma imersão de identidade e propósito, né? E ali muita coisa se encaixou. As coisas que vinham acontecendo e as promessas que Deus tinha não se encaixavam no contexto que eu vivia. Eu sabia que Deus tinha algo maior e sempre foi essa a palavra de Deus, de que eu ia viver algo grande que não era só para mim, que era para alimentar outras vidas. Quando Deus mostrou isso, ele mostrou um peixe grande e que eu não comia sozinha, né? E peixe é low carb. Aí eu falava assim, mas o que eu vou fazer que vai fazer tanta diferença na vida dos outros? Não consegui entender, né? E aí o processo de emagrecimento me levou para esse lugar de busca, porque eu não comecei pelo estômago, pela comida, eu comecei pelo meu coração e pela minha mente. E aí as coisas foram se encaixando dentro da minha identidade. E o ponto alto foi quando eu fiz essa imersão de identidade e propósito e entendi de que o propósito de Deus nunca é só para minha vida. Que o propósito de Deus é sempre para transbordar de Deus sobre as outras pessoas, como um rio que flui sem parar. Aí eu falei, então eu quero fluir, só não sei como. Então o Senhor me leva, porque se o Senhor levar, eu vou. Aí Deus levou. Ô, Fefe, muito lindo você falar dessa questão do transbordo, né? Do propósito, porque uma das coisas que a gente sabe, né? Depois que a gente descobre o propósito, a gente tem essa plena consciência. Mas quem ainda está buscando o propósito fica um pouco perdida e não entende que o propósito ele não tem relação com a pessoa em si. O propósito ele sempre está ligado com o outro, né? Eu costumo dizer que nosso pai é um pai de coletivo, ele é um pai de todos, né? Ele quer pegar o máximo ali de pessoas que estiverem dispostas, né, a serem filhas. Ele tá ali para todos. Então, nosso pai, ele é um pai de coletivo, ele é um pai de muitos filhos. Ele não quer abençoar uma pessoa. E eu digo que se o seu propósito, se você está buscando o seu propósito e nessa busca, aquilo que você está achando que só abençoa você, sai dessa que não é o propósito de Deus para você. Não é. Pode ser projeto, pode ser sonho, pode ser qualquer outra coisa, mas propósito não é. Porque realmente o propósito ele tem a ver com o coletivo. Agora me diz uma coisa. Você falou que passou por uma imersão e nessa imersão você identificou realmente, você teve a sua identidade ativada e que aí sim você falou, agora eu quero, agora eu vou fluir e tudo mais. E eu lembro que uma das nossas conversas, a gente falou sobre isso, né? Você falou, eu ainda sou meio travada a aparecer e tal. E ainda estava naquele processo de romper. Agora me fala o seguinte, quando você romper, quando a identidade foi realmente clarificada, esse romper, esse aparecer, ficou mais fácil? Ou não, ainda você ainda tinha receio de aparecer? Eu tinha muita vergonha, né? Tipo, fazer story, por exemplo, era uma coisa. Eu suava pra fazer uma história. Eu falei, meu Deus, meu. Porque eu brinco, né, que eu tenho uns defeitos técnicos, que meu olho só levanta essa sobrancelha, essa aqui não. E aí, quando eu falo, eu sempre mexo ela sem querer. E eu acho isso muito esquisito. Hoje eu não tenho mais, eu não tô nem aí. Eu brinco com as meninas, que eu falo que faz. É o charme que Deus colocou em mim pra paquerar o João, né? Assim, né? Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, que voz é essa? Que rosto é esse? Essa sobrancelha torta? Falei, oh! E aí Deus foi tratando isso no meu coração, né? Tipo assim, tudo que tem em você tem um propósito. Absolutamente tudo. O seu jeito, a sua voz, os escândalos quando você fala. Então, seja você, as coisas vão acontecer. Aí, quando eu vi as caras, eu comecei a receber algumas mensagens das pessoas falando. Falando, olha, isso que você falou faz sentido pra mim. Isso abençoa a minha vida. Isso me alcançou. Aí eu falei, ai, Senhor, então é só eu ser eu. Aí fica mais fácil. Sabendo que é só eu ser eu, é mais fácil. Aí eu decidi me parar. Falei assim, vai que vai, Senhor. Deixa esse negócio aí. Tanto que às vezes eu ponho coisa com erro lá e falo, ó, perdoa, não deu certo dessa vez, na próxima é o melhor. Meu primeiro vídeo eu cortei a cabeça. Falei, gente, é assim mesmo. E aí foi mais fácil isso, de aceitar como eu sou e saber que o que eu sou é suficiente para Deus, porque não é por mim, é apesar de mim, então deixa por mim. Então, uma das coisas que eu ia te perguntar é justamente isso. Fefe, quando você ainda não tem a clarificação do seu propósito e tudo mais,
existe uma resistência, mas existe uma resistência por vergonha, por medo e tudo mais. É. E quando a gente descobre o propósito, essas coisas, eu não sei se com você foi assim, mas comigo essas coisas pareciam tão insignificantes que, assim, eu comecei a aparecer com toalha na cabeça, com o cabelo, assim, totalmente descabelada. E quando, ainda assim, às vezes aparecia um incômodo ou coisa assim, porque eu, por exemplo, eu sou muito vermelha. Eu sou muito vermelha, eu não sei, é algum... É assim, é tipo o seu negócio da sobrancelha. Eu sou vermelha, eu não sei porquê, gente. Mas eu sou muito vermelha. Aí as pessoas acham que eu coloquei blush, ou eu exagerei, que eu não sei me maquiar, mas é natural, eu sou muito vermelha. Inclusive, agora eu não tô vermelha porque eu tô de filtro. Mas assim, eu sou muito vermelha. Então, às vezes, eu falava assim, você quer saber? Vou colocar aqui um filtro e vai desse jeito mesmo. E aí você... É mesmo, dá pra pôr filtro na live, né? Dá. E aí, eu comecei nesse romper. E essa coisa de ficar se olhando, se criticando, né? Ela começa a não fazer mais sentido. Foi com você também? Você acha que foi assim? Esse transbordar, o propósito começou a ser mais forte do que a sua crítica em si? Sim, ficou pequeno, porque hoje eu entendo que não é por mim. Que o que Deus tem para fazer na vida das pessoas não é por conta do meu olho, do meu corpo, do meu rosto, é por conta daquilo que Ele fez e que Ele quer fazer além de mim. Então, Ele quer fluir. Então, eu decidi me jogar na onda. Deixa rolar, deixa fluir. Perdi o receio com o meu jeito direto de falar, né? Porque primeiro que eu tenho problema com sarcasmo, né? Então, eu tenho umas piadinhas que só quem me ama vai me aguentar. As piadinhas, vocês sabem. Quem me conhece sabe como é que é. Mas ficou muito natural, porque eu sei que isso aqui não sou eu. A questão aqui não sou eu. É o que Deus fez. Então, como agora, é Ele primeiro... Agora, Fefe, me fala uma coisa. Ó, vocês vão dando like aí para esse vídeo, para essa live e para mais pessoas, porque, cara, isso é muito legal e a gente precisa compartilhar com muita gente. Então, aperta o botãozinho do coração e manda essa live para todo mundo. Agora, Fefe, me diz o seguinte. A galera tá falando aqui, ó. Eu faço até de pijama. A Edilane falou, é desafiadora lidar com a autocrítica. É mesmo. Agora, Fefe, é o seguinte. Me tira uma dúvida. Quando foi para você descobrir seu propósito... Deixa eu ligar aqui, a luz está escuro. Quando foi para você descobrir seu propósito, como que foi? Deus mandou um anjo... bater na sua porta. Será que Gabriel chegou com uma mensagem lá na sua porta? Como é que foi essa parada aí? Me conta. As circunstâncias que Deus permitiu me conduziram a entender o que era para ser feito. Não teve nada grande, assim, de um evento espiritual, né? Com o galo cantando 3 vezes, nem com o unicórnio alado, tocando chifre em mim. Nada disso, nada disso. Foi a coisa... Isso é o que mais me impressionou, porque eu sempre busquei romper de alguma forma do meu jeito e nunca deu certo. Quando eu descansei, Deus rompeu sem que eu tivesse que fazer esforço para isso. É lógico que tem o trabalho, tem a dedicação, tem a descoberta, tem o crescimento. Isso tudo é parte que eu tenho que fazer. Mas não teve essa coisa de buscar, de ter que ir atrás. Tipo, não, eu preciso descobrir o que é fazer agora. Não, a resposta veio por meio das circunstâncias. Os amigos, eu acho que isso é muito legal, saber identificar os sinais de Deus, né? As pessoas começaram a falar, Fernanda, isso que você viveu pode ajudar outras pessoas. Você não quer me ajudar? Amigos próximos começaram a pedir ajuda. Eu tô com um problema de saúde, é muito sério, né? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu ajudei que tiveram um resultado incrível foi o Thiago, esposo de uma amiga minha que é boleira. O que me ajudou a fazer as aulas? Ele estava com diabetes e tal, ele perdeu 23 quilos em 2 meses fazendo low carb. Falou, mano, você tem que ensinar isso para os outros. Eu nunca vivi isso de não passar fome. É a primeira vez na minha vida. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso. E aí outras pessoas começaram a pedir ajuda, e eu comecei a ajudar. Então eu falei, mano, realmente é uma ferramenta que se eu multiplicar vai alcançar mais gente. Então eu preciso deixar acontecer. Aí a Agatha começou a falar também, né? Aí eu comecei a compartilhar um pouco da minha história, e uma pessoa compartilhou em outro grupo, e a Edilane estava nesse outro grupo, aí conheceu a minha história, falou, você tem que contar a sua história, você tem que deixar transbordar. Não, e aí entrou você no rolo. Assim. Galera, é mais ou menos assim, ó. Deus falou, você tem que compartilhar. Aí vem a outra e fala, você tem que compartilhar. Vem o outro, você tem que falar, você tem que abrir a boca. E assim, Deus tá quase mandando um trovão em cima dela, um raio. Abre a boca! Aí, e eu tava assim. Começar,
Foi assim. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Bem desse jeito. E o ápice, eu acho que foi o dia que a gente teve aquela conversa da mentoria que você fez comigo, que aquilo realmente casou com as dúvidas que eu tinha no meu coração, né? Eu lembro que você falou assim, você falou da parábola dos talentos, né? E falou, um dia Deus vai cobrar o que é que você fez com aquilo que ele te deu e você está enterrando. E eu só chorei na hora, né? Falei, meu Deus. Até quando é para ajudar, vocês estão vendo que eu sou um doce, né? Desse jeito ela falou. E a gente mal se conhecia, a gente tinha conversado uma, duas vezes. Desse jeito, ela falou assim: Deus fez algo na sua vida, te deu um talento que você está enterrando. No dia que Jesus voltar, que ele perguntar o que você fez com o talento, você tem ideia de quantas pessoas você deixou de alcançar por causa disso? Quantas mulheres estão na mesma situação que você estava e você não alcançou? Né? Deus te tirou da morte e você tem isso sobre a sua vida, para liberar a vida sobre outras pessoas. E aí, falei: tá bom, Senhor, então vamos, meu Deus, vamos. Eu lembro dessa, assim, é legal você falar disso, porque o que eu te falei, Fefe, foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu rompi nesse processo também. Porque o que batia no meu coração, o Espírito Santo, ele usou essa parábola para falar comigo. Ele falou assim: você vai ter que dar conta das vidas que você está deixando de ajudar por puro ego. Porque a verdade é essa. O que a gente tem não é que a gente é uma vítima, porque a gente é uma coitadinha. Não, a gente tem ego. A gente tem ego do que os outros vão pensar. A gente tem um ego muito grande porque a gente fica com, sabe? Não, porque não sei o quê. Porque, a vergonha de não sei... porque vão falar da cor do meu cabelo, vão falar não sei o quê. E o que a gente tem é puro ego. Só que assim, o ego, gente, não leva a gente para os caminhos. O reino não avança com o ego. E eu lembro que eu falei para Fefe, eu falei assim: você não tem noção de quantas vidas hoje, quantas mulheres. E eu falo mulheres porque eu conheço, gente. Quantas mulheres se matam, sabe? Porque elas têm problema de autoestima, porque elas não se alimentam direito. Começam a viver um processo de obesidade muito grande e elas se abandonam. O meu primeiro nicho, Fefe, foi com isso. Eram mulheres totalmente abandonadas e eu chorava com essas mulheres. Eu pirava, eu falava: meu Deus. Uma mulher uma vez me mandou uma mensagem, essa foi muito forte. Ela me mandou uma mensagem e falou assim: eu não me matei hoje porque eu assisti o seu vídeo. Quando ela falou aquilo, meu Deus, eu chorei tanto. Eu falei: Espírito Santo, o que é isso? Eu falei: que é isso, Deus? Eu falei: meu Deus, isso é muito forte. Então, a gente carrega sim. Não é que a vida do outro é só sua responsabilidade, mas o fato de você ter tido experiências e não estar compartilhando das suas experiências com outras pessoas... Gente, pelo amor de Deus, você está deixando de ajudar outras vidas. E nós somos o corpo de Cristo, né, Fefe? Nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, a gente tem que ajudar o outro. Esse é o nosso papel aqui. E, cara, isso é muito forte, né? Porque eu lembro que quem me contou da sua história foi a Agatha. A Agatha é o nosso ponto em comum, gente. A Agatha, ela é uma pessoa, assim, iluminada de Deus, um anjinho, né? Que às vezes fica muito bravo, mas é um anjinho de Deus que é um anjinho de Deus que conecta, que foi assim, conectando a gente e foi nos apresentando umas para as outras. E ela falou para mim da história da Fefe e ela falou assim: cara, você precisa conhecer a Fernanda. E ela falou com tanto assim, a Agatha, ela tem um poder de persuasão terrível. Jesus amado. E aí eu falei: nossa, eu preciso conhecer a Fernanda. E aí eu fui entender a história da Fernanda. E, cara, o Espírito Santo, ele é demais, né? E aí o Espírito Santo falou assim pra mim, forte no meu coração: você vai ajudar essa menina. Aí eu falei assim: ai, meu Deus, como? Eu nem conheço a menina. E aí a gente conversou e eu lembro que a gente teve uma conversa, assim, era sobre business, era sobre negócios, mas não era só business, né? Era algo mais, porque a gente tá aqui por algo mais. E, cara, assim, de lá para cá, obviamente, né? As coisas foram se encaixando e tudo mais. E viver disso, eu acho que é a parte mais gostosa, né? Porque é difícil, é luta, tem dia que você chora, que você grita, que você quer, que você não quer aparecer aqui, que você fala hoje não.
Mas você vem porque tem algo maior, tem pessoas ali que precisam do seu apoio, mesmo quando você tá mal, né? E fala disso pra gente, Fefe, porque, olha só, você falou da dificuldade, você ainda tá num processo. Sim. Processo que você ainda tem seu objetivo de eliminar mais peso, enfim. Mas você está no processo e você está mostrando o seu processo pra gente. Agora, fala pra gente, como que é lidar com essa questão de ter um propósito forte, você transbordar, mas às vezes nem você se sente cheia para transbordar. Me explica como que é isso. O que eu acho mais louco na graça de Deus é justamente isso, né? Eu sempre falo que parece a história de Neemias, que com uma mão, ela conta que na história que uma mão eles construíam um muro e com a espada eles lutavam. Para mim é exatamente essa figura do que eu tô vivendo. Com uma mão eu tô guerreando não só pela minha vida, mas pela vida das mulheres que Deus coloca no meu caminho, porque eu tenho certeza do que Deus vai fazer com elas. E enquanto isso eu continuo construindo aquilo que Deus me deu para fazer. É exatamente, né, nesse sentido que meu coração vibra. Eu não preciso esperar. Eu quero chegar junto, eu quero todo mundo junto. Eu amo conhecer a história das pessoas. Eu me acabo de chorar aqui em casa. Todo mundo que me conta, eu choro junto. Eu Isso é verdade. Mando áudio soluçando. Vocês sabem o que Deus fez. Porque eu choro, gente, eu choro. Porque eu amo as pessoas, eu não consigo... não dá para explicar, porque muitas delas eu nem consegui tocar, mas eu sei que Deus não se limita, que Ele é atemporal, que Ele não tem problema com coronavírus, então Ele vai fazer o negócio, independente da gente estar junto ou não. E Ele faz. É um negócio louco demais. E ontem mesmo, eu lembro que antes de ontem, quando eu fui orar sobre o tema da live, aí eu escolhi aquele tema, né, diz coisas que estão coisadas. Eu falei, Senhor, esse povo vai aguentar minha loucura, meu pai. Né? E aí ontem as meninas do grupo tiveram um dia extremamente desafiador. E eu não sabia como ia ser o nosso dia, porque até a terça-feira estava tudo de boa. Mas Deus sabe exatamente como alcançar as filhas dele e sustentar. E assim, Ele faz comigo, faz com elas, faz com você, faz com quem chega, faz com quem a gente encontra na rua. Então é isso, para mim esse transbordar é isso. Enquanto eu construo meu caminho, eu continuo guerreando e não é só por mim. Eu não vou chegar sozinha. Falei, quando eu chegar no céu, eu vou chegar no céu cheia de gente magra, diva, as mulheres tudo felizes da vida. Falei, Senhor, eu reinei na terra! Eu reinei na terra! Eu vivi na terra como no céu! Ai, esse é meu sonho, esse é meu sonho. Ô, Fefe, agora diz uma coisa. Você falou que não foi um relâmpago, não foi um anjo, uma mensagem, foi algo muito natural e foi um processo mesmo. Agora me diz uma coisa, desse seu processo, teve um momento, porque o que aconteceu comigo? Chegou um momento que era tão forte o meu propósito dentro de mim que eu não fazia sentido o que eu estava fazendo. E eu falei, eu não quero mais, isso daqui não é pra mim. E aí eu falei, eu não vou mais e ponto, defini e tal. Queimei minha ponte, né? A louca que queimou a ponte. Queimei minha ponte e falei, vou ver do meu propósito aos trancos e barrancos e fui. Agora, e você? Teve esse momento em que você falou, cara, chega, eu vou morrer aqui, eu não vou... Eu preciso fazer alguma coisa. Teve esse momento em que você... humanamente sozinha, ou sei lá, o Espírito Santo de alguma forma falou com você sobre isso? Você diz de querer viver só do propósito, não querer fazer outras coisas? Sim. Isso foi recente, né? Eu acho que você queimou a ponte, eu queimei as carroças. Tipo, eu não quero mais voltar. Né? Não é mais uma opção voltar. Eu entendi que aquilo que eu quis a vida inteira não era o que Deus tinha pra mim e que por isso eu tomei tanto não. Todos os nãos de Deus foram necessários para que eu chegasse até aqui. Teve muita... Nossa, teve a oportunidade de eu chegar na porta e tomar um não e falar, caraca. Aí o povo, não, mas tenta recurso, tenta isso, tenta aquilo. Eu orei e falei, Deus, o que eu faço? Deus falou, não faça nada. Eu falei, tá bom. O senhor tá mandando, mesmo que eu esteja no meu direito, é o senhor que manda. E aí eu fiquei. E aí, muito tempo depois, quando eu estava em condições de falar com Deus, porque na hora da revolta eu evito de falar, né? Que nem Deus merece ficar me ouvindo revoltado. Aí eu perguntei para Deus, eu falei, por que, Senhor? Por que esse negócio não deu certo? Me explica. E aí Deus falou assim, lembra que você orou? Que se a porta não fosse minha, que ela nunca se abrisse? Então, esse não foi eu que te dei. Eu falei, tá bom, então.
Então tá. Toma. Aí vai eu tentar, tá bom, já que eu não posso por uma porta, eu vou pela janela. Aí tentei virar professora eventual. Aí veio a quarentena, acabou. Eu falei, pronto, meu Deus do céu, socorro, meu pai. Você me falou uma Aí eu coisa entendi. ontem, ô Fefe, você me falou uma coisa ontem que eu fiquei, assim, muito feliz de ouvir, né? E você falou assim, na nossa conversa, né? Você falou assim, olha só, a quarentena tem sido um momento muito difícil para muitas pessoas, mas é o momento em que eu tô sendo mais abençoada. E a gente não tá falando de dinheiro aqui não, tá bom, gente? A gente tá falando de outras coisas maiores. Muito maior. E aí você falou assim, eu tô sendo tão abençoado, Deus tem me conectado com pessoas e tudo mais. E Fefe, meu, que incrível isso, né? É um momento em que, assim, tem muita gente agora que tá numa situação difícil e tudo mais, mas que você tá vivendo algo diferente. Explica isso, cara. Dá para explicar? Sei lá, o céu tá em crise? O céu não tem crise, né? Acho que não tem como explicar. Eu sempre falo isso, né? Que Deus não se limita. Para mim, essa é a única explicação. Mas, sabe a história da viúva? Que estava todo mundo em crise, Deus multiplicou o azeite, ela pagou as dívidas e viveu daquilo a vida inteira. Não era pelo dinheiro, porque Deus ia alcançar ela de qualquer maneira, que ele já tinha um propósito de alcançar. Mas de que Deus nos alcança independente da circunstância. É exatamente assim que eu senti. Eu não estou falando só do trabalho em si, eu estou falando de pessoas, de crescimento. Né? Nesse ano, o período que eu mais cresci foi depois da quarentena. Eu conheci pessoas, eu aprendi, eu consegui alcançar mais gente do que eu alcançava fora de casa. Eu consegui ajudar mais gente do que eu alcançava trabalhando fora de casa. Eu vi mulheres sendo reconstruídas pelo Senhor, aqui, pela tela do meu celular, pelos testemunhos. Você quer vir aqui, filho? Dá um oi? Samuca tá aqui vendo vocês. E eu nunca tinha vivido essa experiência de transbordar em tempo de crise, assim, dessa maneira. Nunca tinha vivido. Né? Eu fico impressionada do quanto Deus tem feito. Eu brinco com a Edilane, com algumas meninas, que eu ganhei amigos de infância virtual, porque as pessoas que eu já amo, que eu já falo com intimidade, a gente fala se o filho fez cocô, se não fez. É um negócio louco. Sabe aquelas pessoas que você só tem porque ser amiga? É um negócio assim, absurdo isso. Lógico. Ó, a Erika colocou assim: eu só descobri meu propósito quando eu consegui entender esse louvor. A Flávia disse assim: essa quarentena para mim também foi um divisor de águas, está sendo bênção pura em relação à minha intimidade com Deus. A Priscila colocou verdade. A Flávia, papai é lindo. Olha só, Fefe, esses dias eu tava falando, não sei se eu comentei isso aqui nas outras lives, mas esses dias eu tava falando com a minha vizinha. E ela falou assim, nossa, eu tô com uma saudade da igreja e tal. Eu falei, menina, Deus me perdoe, mas eu não tô com saudade nenhuma. Eu falei, gente, será que é pecado? Menina, eu não tô ouvindo aqui. Aí você pensa assim, nossa, será que é pecado? Aí eu falei assim, mas sabe o que que é? É que o meu secreto, o meu quartinho, meu tapetinho de oração tá tão bom que eu não consigo nem sentir saudade do ambiente. E às vezes, acho que o que a Flávia falou é mais ou menos isso, né? Você agora não tem desculpa. Você não tem desculpa, você tá dentro de casa. E aí, qual que é a desculpa para você não buscar relacionamento com seu pai, buscar comer de uma maneira diferente, pensar em se conhecer e tudo mais? Qual que é a desculpa agora? Acho que a desculpa não tem mais, né? E aí, muitas pessoas agora acabaram descobrindo que eram desculpas, aquilo que elas achavam que, né, que era um motivo, uma justificativa, era só uma desculpa. Agora, Fefe, me fala o seguinte, ó, tem 3 coisas que eu falo que são, eu digo que são pilares, são 3 fases para você, que você tem que fazer para descobrir o seu propósito, tá? E eu sempre falo que a primeira é você entender quem é você, sua identidade, quais são suas características, os dons que Deus colocou dentro de você. Porque nós todas nascemos com dons, talentos que papai colocou na gente para, né? E a segunda fase, eu costumo dizer que é você entender a sua história. Porque toda a sua história, ela tem relação
com aquilo que você que é o seu propósito. Você tem uma história linda de superação em relação à vida, inclusive, e toda essa história, esse contexto com a alimentação que tinha problema na identidade, por isso tantos problemas com a alimentação e tudo mais. Mas isso tem total relação com o que você faz hoje, né? E o terceiro motivo, a terceira fase, eu digo que é você ter relacionamento com Deus. Me fala o seguinte, dessas etapas, de uma fase para outra, porque eu já entendo, já percebi que você passou por todas essas, né? Todas as meninas que passaram aqui falaram a mesma coisa. Ó, primeiro passei por isso, por isso, por isso. Agora, como que foi? Cada fase, me fala cada fase para mim. Conta aqui pra gente, de cada fase que você passou, levou um tempo? Primeiro você se conheceu, depois você ativou a identidade, depois você teve relacionamento com Deus. Qual foi a ordem disso? Conta aqui pra gente. Primeiro foi relacionamento com Deus, né? Eu sempre tive esse relacionamento com Deus desde criança. Eu não sabia que era Deus, eu não sabia que era coisa que eu tava falando, mas eu falava, né? Eu me lembro, mano, eu fiz uma vez. Eu gostava tanto de olhar pro céu que eu inventei de brincar de morto. Olha o tipo da brincadeira do ser humano. E aí, como não tinha algodão pra pôr no nariz, eu coloquei feijão. E o feijão ficou 4 dias entalado dentro do meu nariz. E eu me lembro disso. Deu deitada no chão e falei, como eu queria morar no céu. Se eu morresse, eu ia morar no céu. Olha o tipo do ser humano. Aí teve um dia que eu comecei a imaginar. Falei, mano, esse feijão vai nascer dentro da minha cabeça. Eu vou morrer, vai criar uma planta no meu cérebro. Eu tinha 5 anos na época. Quase matei minha avó do coração, né? Aí minha avó viu que eu tava triste. O que você tem? O que você tem? Eu falei, coloquei feijão no nariz. Ela falou, cadê? Eu falei, não, foi no dia que a senhora cozinhou. Já tinha uns 4 dias. Por que você me disse que eu tava brincando de morte que eu queria morar no céu? Sempre tive essa vontade de ter relacionamento com Deus. Nem que fosse brincando de morte. Porque eu achava que pra falar com Deus tinha que morrer, né? Juro por Deus. A minha vizinha que me socorreu, porque minha mãe começou a passar mal. Aí minha vizinha que me socorreu. E eu lembro que eu falei, mano, os médicos vão abrir minha cabeça no meio com a serra, velho, pra tirar esse negócio. Aí eles me enrolaram num lençol pra segurar e tirar o feijão. Quando tirou, já tinha até brotado o tal do feijão dentro do nariz. Pra você ter ideia, minha primeira experiência com Deus foi nesse nível. Nível hard, nível hard. Nível hard, nível tá bom, já que é pra morrer e ir pro céu, eu vou morrer agora. Pô, feijão no nariz. Era assim. E eu lembro disso, que eu coloquei o feijão no nariz querendo brincar de morto, porque eu achava que pra falar com Deus tinha que morrer, nem que fosse fingindo, entendeu? Aí com 11 anos eu conheci Jesus. E Deus sempre falou comigo que queria fazer algo na minha vida, queria me dar uma família, mas eu tava tão cheia de dores das circunstâncias que eu não conseguia entender. E aí eu fui crescendo, me relacionando com Deus como Senhor e não como Pai, sem entender que a minha identidade de filha é do melhor lugar. E não só como serva, que tinha algo a mais. E isso acho que foi o que demorou mais de entender, né? Porque aí quando eu entrei nesse último processo de emagrecimento, foi que eu entendi que o que Deus tinha para mim como Pai não era a vida miserável que eu estava vivendo. Mas que Ele podia usar tudo que eu tinha vivido, todo o contexto das minhas dores para ser cura. Não só para mim, mas para outras pessoas. Por quê? Porque a gente é o problema, mas a gente também é a solução, né? Deus pega o vaso quebrado, Ele não pega o do barro para fazer vaso novo, Ele usa o mesmo barro. Então, do que eu tinha, Ele podia fazer algo novo, e eu deixei Ele me construir. E aí, por último, foi que eu entendi essa questão da identidade de uma vez por todas, e de que tudo que eu tinha vivido não era história triste da minha vida. Que aquilo era o que Deus ia usar como ferramenta, porque o meu propósito estava ligado à minha maior dor. E aí, quando isso se encaixou por último, foi que eu percebi que as coisas iam acontecer a partir dali. Que aquilo que tinha sido a minha maior dor na vida inteira, que era ser eu mesma, quando eu fosse curada, também ia ser a minha maior alegria e que isso ia transbordar. E aí aconteceu. Mas foi isso. Primeiro foi o relacionamento com Deus. A Érica colocou assim, ó, eu também não estava com saudade de ir para a igreja. A Regiane colocou assim, como é bom nos conhecer e saber a nossa real identidade, realmente. A Érica falou, descobri meu propósito em casa, buscando Deus no secreto. Érica também foi assim, comigo também. Eu não A Dani tá falando assim, ó, eu não descobri ainda porque eu acho que eu tô esperando um raio. Dani, não olha para cima e pro raio, não. Olha em volta. Deus está com você. Com certeza ele já te deu algum sinal do seu propósito e você não viu
porque tava esperando o raio. Não espero o raio. Ô, Fefe, agora deixa eu te perguntar uma coisa. Né? A gente está caminhando para o fim, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem, falando na live com a Flavinha, ela falou assim para mim, Van, eu comecei no digital e eu comecei a falar, né? Falar daquilo que eu sabia, transbordar isso para as pessoas. Mas eu ainda estava muito presa na questão da grana. Tipo, porque ela tinha uma necessidade financeira, né? Todas nós temos que pagar nossas contas, temos nossas contas para pagar. E ela falou assim, no dia que eu parei de olhar para o financeiro, para o dinheiro, ai, preciso de dinheiro, as coisas começaram a acontecer. E eu lembro que na nossa conversa, a gente falou de negócios, mas eu falei para você, Fefe, o jogo não é da grana. Não é. O jogo não é do dinheiro. Isso vai ser uma consequência. E você vai ser tão abençoada, mas porque você está transbordando. Você sente isso hoje? Eu sei, tá? Mas eu tô perguntando para você falar isso para as meninas, para elas também saberem. Afinal, né? Elas estão aqui para saber um pouco mais de você. Mas fala pra gente como que é essa parte do dinheiro. Porque semana que vem eu vou entrar num processo de falar sobre monetizar propósito. E a gente tem um universo de mulheres aqui cristãs que tem muitas crenças em relação a isso. E eu tenho essa resistência dentro da minha audiência. Quando eu falo de monetizar propósito, as pessoas acham que eu estou falando da teologia da prosperidade. E não é isso. Mas fala para mim, fala aqui pra gente, como que você vê essa relação do dinheiro dentro do seu negócio? Você enxerga o que você faz como um negócio porque é algo responsável, com compromisso e tudo mais. Por isso que a gente está falando que é um negócio. Mas como que você enxerga isso com o seu propósito? A essência do propósito não é o lucro, né? Eu faria sem problema nenhum, 500 grupos sem cobrar R$1, porque isso não é o foco. E eu também não deixo de estar e ajudar qualquer pessoa, independente se ela está investindo no grupo ou se ela não está investindo no grupo. Porque eu creio que o que Deus tem é muito maior. Igual a parábola do semeador, né? Que o semeador ele andou e foi derrubando sementes pelo caminho. Quando a gente está pleno e prosperando e transbordando, não faz falta, né? E Deus é provedor, então ele faria de qualquer maneira por um outro meio. Eu realmente não tenho coração nisso. E eu entendo o dinheiro de uma outra forma. Eu não acho que a gente trabalha para o dinheiro. É o dinheiro que trabalha para a gente. Né? O dinheiro não tem esse lugar. É o dinheiro que trabalha para mim. Eu não trabalho por ele. Né? Então, assim, até porque Deus é provedor. Então, eu com dinheiro ou não, eu não vou passar fome, não vou passar necessidade, porque eu tenho um pai que cuida de mim. Mas, para viver, a gente precisa pagar algumas coisas. Então, por exemplo, em relação ao digital, eu preciso pagar a internet, eu quero fazer as aulas com mais qualidade, tem a questão do tempo. Por exemplo, no grupo eu invisto meu tempo pesado. Então, eu deixo de estar com meu filho, eu reprogramo minhas tarefas domésticas para poder dar atenção. E é o que a gente faz no trabalho. Você deixa a sua casa, deixa que você ama mais e vai dar o seu tempo para o seu patrão, para o seu trabalho, para a sua função. Então, da mesma forma é isso. Agora, para mim, pouco importa. De verdade, não faz diferença. E não é... Por que eu digo isso? Porque eu até prefiro ter no grupo alguém que eu já tenha contribuído de alguma forma, sem nenhuma relação com o dinheiro. Porque o que Deus tem para fazer não depende do dinheiro. Né? O que Deus tem para fazer depende da pessoa se dispor. E quando Deus se dispõe, e a pessoa se dispõe, tá tudo certo. Tá os dois no mesmo propósito, o negócio vai. Então, a gente só fala assim, ó, é assim que faz. E muita gente faz. A Angélica colocou uma coisa que é o que eu costumo dizer para as meninas. Olha o que ela falou. Mas eu acho que quando a pessoa investe, ela dá mais valor. Não pelo dinheiro, Sim. mas pelo sacrifício, que é além de fechar a boca para os seus desejos, né? E ela ainda oferta para a sua própria vida. Cara, é isso mesmo. É isso. É isso. Eu costumo dizer para as meninas que, assim, o dinheiro, ele é uma troca de energia. Ele serve para você, é como um investimento mesmo. E ele serve para você se comprometer. Eu lembro que eu falei isso para a Fefe. Eu falei assim, Fefe, tudo bem, você quer fazer seu primeiro grupo, você quer ter tranquilidade, você quer ter segurança, tá tudo bem. E você tem que ofertar mesmo, servir primeiro, mas o seu próximo grupo você vai cobrar. E eu vou te dizer o porquê. Porque quando você cobrar, nem que seja um ticket baixinho,
Quando você cobrar, a pessoa ela se comprometeu com você. Sim. As pessoas, quando elas pagam pelo serviço, elas se comprometem, gente. Essa é a verdade. Então, Sabe uma coisa que tem? sabe que assim, a galera que estava no primeiro grupo, tem uma galera que, gente, não tô aqui julgando, mas tem uma galera que, infelizmente, por não se comprometer financeiramente, acaba não tendo aquele compromisso de ir até o fim. Então, ela observa isso no grupo. Nos grupos dela, assim, 90% da galera consegue ir até o fim, e 99%, né? Porque pelo menos... muita gente. Então, assim, da galera dela, dos grupos que hoje são pagos e tudo mais, a maioria, 99% da galera vai até o fim. Por quê? Porque se comprometeu. E não é só um compromisso, gente, de boca, né? É um compromisso que ela honrou através do dinheiro, né? Sim. E o dinheiro, ele só é um meio, gente. Ele não é o fim. O dinheiro não é o fim. E quando as pessoas começarem a entender essa questão do dinheiro, essa parte de monetizar o propósito vai ficar muito mais tranquila, né? Exato. Eu não lembro quem, acho que foi Mica. A Mari falou assim, verdade. A Fefe já me ajudou muito mesmo quando eu ainda não estando no grupo. E a mesma coisa comigo também, Fefe. As pessoas, assim, podem me perguntar o que for. Ela vai receber de mim áudios e áudios, videochamadas. Ela vai, dependendo do nível, né? Vai receber meu WhatsApp, vai receber um vídeo meu explicando detalhes daquela dúvida que ela teve. Não é nada superficial, não é nada do tipo, vou responder aqui só pra, né? E eu acredito que a mesma coisa é com você, porque a nossa missão, o nosso bem maior aqui é o servir. É um valor alto de contribuição que a gente tem, né? Esse servir é muito forte na gente. Eu acho que é isso que faz com que a gente não tenha essa restrição em relação à questão do dinheiro, né? Agora, Fefe, me fala uma coisa aqui. Me diz uma coisa. Você é super, super engraçada, super criativa. Gente, esses stories com o carro do ovo. Esses stories com microfone. Pelo amor. E que a gente agora já até apelidou. A boca louca. A gente já apelidou, enfim, né? Davizinho já faz vídeo, já sabe. Gente, o Davi é o filho da Agatha. Ele já até sabe que aquele vídeo é da Fernanda. Ele já, assim, você pode patentear, tá bom? Então, Oi, assim, querida! Então, assim, você tem esse lado muito forte de criação, muito criativa, muito espontânea. Em algum momento, você ficou com receio? A gente já falou dessa parte do transbordo, tá bom? Isso já ficou claro. Mas em algum momento você ficou com receio de parecer ridícula para as pessoas? Tipo assim, não é possível, eu não vou postar isso, porque não é possível. Você teve esse ponto assim que você falou, não é possível, ou não? Não. Sabe por que não? Porque eu me divirto sozinha. Então, mesmo que os outros acharem ridículo ou não achar ridículo, eu vou rir do mesmo jeito. Vocês não têm ideia do quanto eu dou risada. Aquele vídeo que eu fiz do suco verde, eu ria de passar mal aqui. Eu ri demais. Eu falei, meu Deus do céu, isso ficou terrível. Aí eu fui postar, eu nem vi o enquadramento. Eu falei, eu não vou fazer de novo, porque eu não vou tomar esse suco mais. Porque eu quase vomitei de verdade. Eu não sou capaz de repetir essa gafe. Tem hora que eu olho e falo assim, meu Deus, eu não acredito. Às vezes eu falo, Agatha, Agatha, eu desconheço a pessoa que eu me tornei. É muito cara de pau. Mas eu não ligo. Eu não ligo porque eu dou risada de mim. Eu sou daquelas pessoas que eu caio na rua e eu dou risada de mim mesmo, porque no tombo, entendeu? Eu não ligo. Eu tô falando do vídeo, teve uma das vezes que fala assim, acho que foi a Flavinha que falou, não tinha reparado esse detalhe do olho. Toda vez que eu vejo meus vídeos, eu só vejo minha sobrancelha. Mas é uma coisa que é comigo, eu não ligo. Não, né? e o pior é que você falou, agora todo mundo vai olhar. Não, as meninas, a Agatha falou, e nós choramos de rir no Mastermind, e foi mesmo, a gente chorou de rir, porque foi real o que aconteceu, né? Ela realmente teve ânsia de... Eu odeio suco, eu odeio chá, não tem ideia. É pra apanhar pra mim beber chá e beber suco. Suco verde. Foi guache, suco verde, não aguento.
Não dá, não dá. Amanhã tem mais. Amanhã Ô, tem vídeo da Fefe, Boca Louca. agora me diz uma coisa. Todas nós, eu costumo dizer para as meninas que quando a gente começa no digital, e a gente sabe que o digital é o meio, como você falou, de escalar, de alcançar mais pessoas e tudo mais. Quando a gente começa no digital, a gente tem uma série de dificuldades, né? Que é normal de todo ser humano, que cada um tem suas dificuldades, suas limitações lá, né? E aí eu acredito que toda habilidade é treinável, é só você ir lá treinar e fazer. Agora me diz uma coisa. Qual foi a sua maior dificuldade quando você começou a monetizar seu propósito? Qual que era a sua maior, que você fala assim, cara, isso aqui foi um romper para mim. O que era mais difícil para você fazer? A gente já sabe que fazer o vídeo da boca Da Boca Louca. Mexer no Instagram. Até hoje eu não sei mexer direito nesse negócio. As primeiras lives, coitado do Samuel que entrava, coitado do Samuel que fechava. Para fixar comentário aqui que as meninas pedem para colocar do tema da live. Foi uma das meninas que foi me ensinando pelos comentários. Eu fiz. Eu não sabia até essa semana que aquele negócio com um pontinho de interrogação era para fazer pergunta. Eu não sabia de nada. Eu só sabia mexer no WhatsApp e um pouco no Facebook. E eu não tenho muita habilidade com ferramenta digital. Aí, às vezes, vai fazer a foto, aí você muda a fonte, quando você vai ver, some. Fala, meu Deus, cadê o textinho que eu coloquei aqui? Ia colocar os textos lá nas postagens, não conseguia separar os pontos, ia tudo um texto só, do começo ao fim, parecia uma carta. Meu Deus do céu, faz um pergaminho do tempo do faraó. Eu falei, meu Deus, eu não consigo mexer nesse negócio. Aí a Agatha ia me ajudando, e mandava os stories do pessoal que ensina a fazer. Fora você, né? Que até hoje você sabe. Às vezes ela fala umas coisas, gente, eu só respondo com aquele meme do Kiko Bochecha, assim, do Inhame. Teve um dia que ela me pediu um negócio, ela fala assim, ó, isso. Eu falo, tá bom, entendi. Quando eu mando, não é... Era aquilo, eu não sei fazer. Aí você mandou e falou assim, é esse, né? Eu falei, não. Aí você... Não é? Eu falei, é isso? Não. Eu falei, meu Deus, será que eu vou aprender, Senhor? Eu acho, foi na live passada que eu acho que eu derrubei as meninas aqui com o tripé. Eu derrubei 2 vezes. Eu tenho muita limitação. Mas é assim, vai diminuindo com o passar do tempo, vai diminuindo. Enfia as caras e vai. A Daniela falando, eu sou péssima. Dani, minha filha, se você conseguir ganhar de mim, você merece o troféu. Porque, olha, você tem ideia do que a pessoa tem que fazer o que faz sem saber. Essa semana ela tá falando que, ó, cuidado com o texto quando você for pôr repostar de alguém, se colocar muito pra cima, não aparece pros outros celulares. Eu não vou saber, minha filha. Se não me falar, eu não sei. Tem que me falar, entendeu? Eu não sei. É assim, eu acho que pra mim a maior dificuldade é mexer no digital, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu vim pro Instagram pra ver live do povo, esse povo que fala de finanças, não sei o quê. Nunca tinha mexido. Nunca tinha mexido. Ô, Fefe, beleza. Agora me diz uma coisa. É fácil? Não, mas eu consigo, falando quebrando a cara. Não foi, até hoje não posso dizer que é fácil. Mas a gente faz, porque coisas importantes não são fáceis. Então a gente faz. Eu falo, nada que é importante você conquista na facilidade. Ninguém compra carro com R$2, ninguém compra casa com R$5, ninguém compra bandeja de ovo com R$2. Coisas importantes não são fáceis. Tudo que eu sempre fiz nessa vida. Olha essa pessoa fitness. Olha, gente. Olha lá, a Dani falando, eu vim pro Instagram por causa da Fefe. Amém, Jesus. Honra a vida da sua filha, Senhor. Meu Deus do céu. Fefe, seguinte, ó. Vou encerrar aqui a live. A gente tem 4 minutinhos aqui para encerrar, mas fala suas considerações finais em relação a essa questão do propósito. Diga aí o que está no seu coração, o que ferve no seu coração para essas meninas que estão ouvindo a gente agora. Eu acredito de todo o coração e de toda a minha alma que Deus tem um propósito para cada uma de nós e que esse propósito é para alcançar muitas vidas. Cada uma dentro daquilo que Deus escolheu para fazer. Seja no artesanato, seja mexendo com cabelo, seja mexendo com unha, seja falando de propósito, seja falando de finanças. Deus tem levantado uma geração de mulheres que vão mudar a história desse mundo. De mulheres que
investem em outras vidas e que por conta disso Deus honra e faz crescer. Né? Hoje eu entendo que isso é o que Deus tem para fazer. Eu acredito muito que Deus vai me usar para levantar um exército de mulheres que vão se amar, se cuidar. Nunca tinha recebido uma ligação no meio da live. Aí o menino vai e me liga. Então é isso. Eu acredito de verdade que o que Deus tem para fazer por meio de nós é grandioso. E a gente só precisa ser e se encontrar nele. Mais nada. O resto ele faz. Amém, amém. E é isso. Quero te agradecer por você ter participado dessa live aqui com a gente, ter contado a sua experiência, né, em relação ao seu propósito, a tudo que você está fazendo. Quero honrar aqui sua vida, porque realmente vocês têm sido pessoas especiais de Deus. Eu também aprendo com vocês, né? Eu falo que como corpo de Cristo, a gente vai um ajudando o outro, um fazendo o outro crescer. E é isso que a gente tem feito, né? E, cara, parabéns, porque o seu propósito é algo, assim, incrível. Eu choro quando você chora falando das suas meninas. E eu choro porque a sua vitória é a minha vitória. Quando você ajuda alguém, eu tenho parte disso, eu me sinto feliz demais, né? Porque eu sei que eu de alguma forma eu participei disso, eu fico, meu Deus, meu coração transborda de felicidade e eu choro com você. Você para de me fazer chorar dessas meninas. Amém, eu choro, mano, eu choro. Ih, eu choro demais. Gente, queria agradecer as meninas que vieram. Pensa numa tribo forte, que uma não larga a mão da outra. Eu sou apaixonada nessas mulheres. Onde uma vai, se a outra puder, ela vai junto. Ter vocês aqui é muito bom. Eu amo a companhia de vocês nas lives, nos stories, nas perguntas, no grupo, no direct. Vocês são o carinho de Deus para minha vida. Então, obrigada por terem vindo. A Fefe é muito especial, né, gente? Ó, hora minha capivarinha. Tirem um print aí que a gente faz pose pro print. Ah! Printaram? Printaram? Gente, marquem a gente nos stories. Fefe, muito obrigada. Todas vocês, muito obrigada por terem participado da nossa live. Ó, um beijo grande no seu coração, Fefe. Amém, eu recebo. Deus abençoe. Gente, obrigado por tudo. Beijo. Obrigada. Beijo, tchau. Vamos lá.